Glória a Deus, aleluia, Jesus. Queridos, eu me propus nesta noite a tratar com você a continuação de uma série que a gente começou aqui nos cultos de celebração, que é falando sobre o profeta Jonas, profeta relutante. Hoje veio bem a calhar, nós estamos falando muito sobre missões, sobre a obra de Deus, sobre chamado. E no texto lido no início do culto, nós lemos o capítulo 2 de Jonas. Os 4 capítulos do livro de Jonas nós poderíamos sintetizar do seguinte modo. No primeiro capítulo, Jonas corre de Deus. No segundo capítulo, Jonas corre para Deus. No terceiro capítulo, Jonas corre com Deus. E no quarto capítulo, Jonas, aí já atrevido do jeito que é, corre na frente de Deus. A gente tem essas manias. Eu gostaria de dizer que muitas vezes isso se adequa muito à nossa realidade cristã. E agora, quando eu encerrei a mensagem no culto que preguei sobre esse tema, Jonas estava agora lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E a quem dissesse, talvez, olhando para este cenário épico, se a gente tivesse assistido uma série, um filme ou algo do gênero, a gente diria, preciso ver o próximo episódio. O que vai acontecer com Jonas agora? O que se passará com ele? Talvez você até parasse e dissesse, não tem saída. Foi lançado ao mar, foi engolido por um grande peixe, ele está no fundo do poço. Eu quero dizer para você que não há fundo do poço que segure quem corre para Deus. Eu poderia ilustrar isso com várias biografias de homens e mulheres de Deus, dentro da Bíblia e fora da Bíblia também, que passaram por esse episódio. Mas eu gostaria de relatar dentro do cenário político americano, talvez um dos grandes nomes da política americana, chamado de Abraham Lincoln. Este homem, ele disputou diversas eleições e na maioria delas ele saiu derrotado. Para vocês terem uma ideia, ele concorreu para deputado estadual pelo estado de Illinois em 1832 e perdeu. Em 1843 ele concorreu como deputado federal, na ocasião, perdeu. Em 1855, concorreu ao Senado. Aí você já chega de perder, né? Agora é hora dele vencer. Não, ele perdeu de novo. Em 1856, ele fez parte da chapa como vice-presidente ao cargo ali dos Estados Unidos, como vice-presidente americano, e aí ele perdeu de novo. Mas agora, em 58, ele concorre ao Senado de novo, e aí ele perdeu de novo. 30 anos depois, ele se tornou um relevante presidente americano que fez grande diferença na história. 30 anos de derrota, então, venceu. Isso no campo da política. No campo da literatura, se você for um leitor voraz e curioso, eu gostaria de lhe recomendar o livro do Orland Boyer, Heróis da Fé. Lá você vai encontrar um homem chamado de John Bunyan. Este é um pregador inglês. Ele ousou pregar na Inglaterra sem autorização da igreja anglicana, foi preso. Só que ele não vivia num contexto muito bom. Ele tinha filhos, esposa que dependiam dele, do seu trabalho como funileiro, diga-se de passagem. Este homem tinha uma filha cega, inclusive no livro dos Heróis da Fé, ele narra: pobre filha minha, que Deus tem misericórdia de ti, pobre ceguinha. Ele usa essa expressão no próprio livro, lamentando a condição da sua filha. Mas este homem, dentro da prisão, escreve um dos livros que depois da Bíblia é um dos mais lidos da literatura cristã, mundialmente falando, que é o livro O Peregrino, de John Bunyan. Também um livro que vale a pena ler, não passe desta vida para outra sem se debruçar sobre esta relevante literatura. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não há fundo do poço. Quando se pensa que está no fundo do poço, Deus é especialista em mudar cenários. Basta tão somente o homem, a mulher, o jovem, a criança parar de correr por si mesmo e para atender às suas próprias necessidades e desejos e correr para Deus. Este é o ponto central que eu quero tratar com você nesta noite. Porque, se você lembra muito bem, em Jonas capítulo 1, versículo 17,
Jonas estava dizendo: o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas passou ali 3 dias e 3 noites vagando dentro do ventre daquele grande peixe. Diz a palavra do Senhor. Centrifugado, por assim dizer, jogado de um lado para o outro. Mas no capítulo 2, verso 10, agora Jonas, já arrependido, nós lemos também o seguinte: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Imagina, eu sou imaginativo, Jonas cuspindo na praia, colocando água salgada para fora, limpando as algas da cabeça, como ele mesmo diz, que foi cercado por algas. Então tudo aquilo, mas aí ele ouve a palavra de Deus, e ele é recomissionado. Porque muitas vezes a gente acha que passa por lutas, por dificuldades, ou até mesmo vai para o fundo do poço e acha que a gente não serve mais para Deus. A gente diz: não, mas Deus, depois eu quebrado desse jeito que Deus não quer mais saber de mim, não. Mas a gente lê no capítulo 3, verso 1, e a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que ele deu. Deus é especialista em nos trazer de volta, nos limpar da situação e nos comissionar mais uma vez para a sua obra. Deus não desiste de nós. Ele sempre está disposto a nos receber de volta, a nos receber quando nós decidimos correr para Ele. Então a minha sugestão é: não fique no fundo do poço. Não se acomode com a circunstância de eu estou derrotado, eu não sirvo mais, eu já pequei mesmo, e agora eu não sirvo mais. Não. Deus é um Deus de novas oportunidades. É um Deus que pega aquele que está derrotado, caído, quebrado, esmagado, e restaura. Lhe comissiona e diz: é para mim um vaso escolhido. Vai fazer a minha obra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de repente, você chegou aqui nesta noite, irmão. Quem sabe o mundo desmoronou sobre você. Quem sabe esse é o seu caso. Correu para longe de Deus, correu de Deus a vida toda, fugiu da presença do Senhor, deu as costas para um chamado, deu as costas para um convite pessoal do Eterno. Eu quero extrair com você algumas lições, porque geralmente o Senhor nos mantém nessa situação, nos dá um aperto para corrigir a nossa visão, para nos fazer enxergar lições que nós não veríamos de outro modo. Eu costumo dizer o seguinte: tem coisas que a gente só consegue ver no mundo espiritual pelas lentes das lágrimas. Enquanto nós não choramos, nós só estamos vendo aqui e agora. Quando a gente começa a derramar algumas lágrimas, a gente consegue perceber o ali e o além. Então corra para Deus, porque não importa a profundidade deste poço. Quando a gente se volta para Deus, Deus nos restaura. E nós podemos olhar nesse texto e aprender pelo menos 4 atitudes que Jonas tomou diante deste cenário de estar no fundo do poço, dentro do ventre de um peixe, abandonado, jogado, esquecido, dependendo única e exclusivamente da providência de Deus. Você já teve nesse cenário? Que a sua influência política, os seus recursos financeiros, a sua posição talvez na sociedade, os seus amigos, nada poderia resolver a sua situação a não ser o Senhor. Mas aí eu quero te lembrar, quando você diz assim, só Deus para mudar esse cenário, aí você está na melhor posição. Porque você está exclusivamente dependendo da mão dele. É só Deus. Aleluia. Só Deus pode mudar, pode refazer a história, pode dar saúde, pode trazer a cura, pode restaurar a unidade. Só Deus. Então, 4 atitudes aqui nós aprendemos com Jonas. Porque quem corre para Deus, a primeira, ora. Quem corre para Deus também reconhece que falhou, que pecou e que precisa de conserto. Quem corre para Deus também larga a murmuração de lado e passa a ter um coração grato, agradece.
E quem corre para Deus também percebe, como Jonas percebeu. Ele disse: só de ti vem a salvação. Eu esperei talvez por muitos outros recursos, mas só de ti vem a salvação. Então o primeiro tópico que eu quero tratar com você é que quem corre para Deus, ora. E vamos combinar aqui, irmãos, que disposição para orar não é uma atitude natural do ser humano. Eu já disse aqui em algumas ocasiões que me surpreenderia se você me contasse, me chamasse no final do culto de Arujá e dissesse assim: pastor, deixa eu lhe contar. Eu fui orar com a intenção de orar só 5 minutos. Passei a noite em oração sem nem perceber. Eu vou dizer, não é estranho. Se você me disser: pastor, fiz aqui o propósito de ler um capítulo na Bíblia, quando eu me deparei, o sol estava raiando e eu lendo as Escrituras apaixonadamente. Eu digo: está errado. Não é natural. Agora, se você me disser: pastor, você tem uma hora. A gente começou falando do céu, terminando falando da igreja, dos irmãos, de todo mundo. Eu digo: é provável. Porque é natural, o ser humano está inclinado no pecado. Coisas espirituais é esforço físico para cada um de nós. É disciplina espiritual. Então, muitas vezes, a oração é um suspiro de vida. E boa parte da nossa alma está em algum nível necrosada, irmãos, pelo pecado que muitas vezes mortifica a nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos acomodados. Às vezes Deus precisa nos sacudir para despertar a nossa vida de oração. Às vezes a gente toma um susto. Às vezes a gente passa por um livramento, uma necessidade de um livramento. Que a gente, meu Deus, o Senhor tem um livramento. Glória a Deus, deixa eu ir orar, deixa eu ficar mais crente. Às vezes a gente precisa passar esse susto para fazer um check-up da alma. E dizer: se eu partir agora, eu estou em paz com meu Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem levado a vida espiritual no piloto automático. Tem deixado a vida me levar, cumprindo aqueles requisitos mínimos da caminhada com Deus. Mas deixa eu te falar, comunhão e intimidade, Deus tem mais para nós. É por isso que nós precisamos nos gastar na oração. E você precisa compreender que é um esforço. Eu tenho procurado emagrecer, mas é uma luta. É só Jesus. Porque o que aparece de coisa para eu fazer de forma de comer errado não está escrito. E para aparecer uma certa para me comer é difícil. Você vai em qualquer atividade, em qualquer festa, em qualquer coisa, tem um salgadinho, tem um não sei o quê, tem um doce, tem um misericórdia, Jesus. E para achar do filho? Não tem, né? Então o que você faz? Você vai se desviando. E assim muitas vezes é a nossa trajetória também. A gente vai se desviando do mal e se aproximando de Deus. E diz: Deus, eu preciso orar, eu preciso caminhar com Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Então a gente vai perceber uma coisa espetacular no capítulo 1 de Jonas. Sabe o que é? Em nenhum momento você vai encontrar Jonas de joelho. Ele passou o capítulo inteiro, não deu tempo a orar. Ele disse não para Deus. Ele pegou o barco, ele foi para o fundo do barco, ele foi para o porão, ele dormiu, ele conversou com o marinheiro, ele discutiu com isso, com aquilo outro, mas ele não orou. Sabe quando foi que ele foi orar? Dentro do bucho do peixe. Tem hora que Jesus precisa botar a gente uns apertos para a gente aprender a falar com ele e orar. É mais ou menos assim: eu estava procurando uma reunião contigo, meu filho, não encontrei. Foi o jeito de te botar numa sinuca aqui apertada para tu encontrar tempo para mim. E aí às vezes a gente fica dizendo: oh, Deus ruim, não é? Porque Deus, às vezes, C.S. Lewis, escritor inglês, que eu sou fã, ele diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus. Deus está falando: filho, filho. Tem hora que ele fala: filho. Aí o sofrimento, as lágrimas, faz a gente olhar para Deus com interesse e entregar a nossa alma para Ele. Então, dentro do peixe, Jonas encontrou tempo para orar. Então, às vezes, dentro do aperto, eu tenho um testemunho assim, na época que eu congregava em Teresina, tinha um irmão que estava passando uma prova na justiça, que era uma prova assim, que condena ou não condena. Mas esse irmão sabia onde tinha reunião de oração em Teresina, de domingo a domingo. Eu saí acompanhando ele umas vezes e digo: rapaz, mas você conhece tudo. Conheço. Eu digo: está precisando, o camarada está precisando. Ele, rapaz, se tivesse 3 irmãos reunidos orando, ele era o terceiro, porque a prova estava grande.
Você já percebeu como fica fácil orar para entrar na prova? Como a gente já arranja tempo, está dirigindo, está falando, Jesus tem misericórdia, Senhor. E vai deitar, Senhor, tem misericórdia. Não fica ou não fica, gente? Fica fácil orar. Então, muitas vezes, irmãos, a gente passa por esses apertos porque a gente é negligente, não tem disciplinas espirituais para levar uma vida de comunhão com Deus. Então veja que Jonas voltou a viver e suspirou o fogo de vida. Então, orando, ele correu para Deus. E algumas perguntas precisam ser respondidas aqui dentro desse contexto. Quando Jonas orou? Jonas orou na hora do desespero. Jonas deixou para orar quando o sofrimento chegou. E eu preciso falar com você. O que te faz orar? Nós temos levado a nossa vida espiritual no piloto automático de orar só quando o negócio aperta. Ou a gente tem desenvolvido uma vida de comunhão e de oração na presença do Senhor. Com hábitos de estar na casa de Deus orando em casa, tendo disciplinas. Queridos, nós não podemos deixar que o desespero seja o nosso fio condutor para a oração. Aqui, Deus puxa a oração de Jonas como aqueles antigos barcos. Eu acho que nem hoje é mais autorizado. A fórceps, né? Você puxava dolorosamente. Então, Jonas foi levado à oração. Para extrair a oração do coração de Jonas, foi no meio do desespero, foi no meio do sofrimento. Então, muitos, infelizmente, só se curvam para Deus na hora da dor, da angústia, da dificuldade. E outros são tão orgulhosos que dizem: eu não orei antes, agora que eu vou orar mesmo. Se eu não incomodei Deus com isso antes, agora que eu também não vou incomodar também. E ainda mantém uma altivez, um orgulho, uma tolice. Então, quando nós estamos desesperados, há mais razão ainda para a gente se debruçar em oração diante do nosso Deus. Sabe por quê? Porque misericordiosamente Ele não nos rejeita. Ele sempre nos aceitará. Essa é a confiança que nós temos. O escritor de Deus assim: nos aproximemos com confiança. Da onde? Do trono da graça. A graça para você e para mim, disponível no trono do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A quem Jonas orou? Jonas tinha corrido para bem distante de Deus. Mas aí tinha a beleza de servir a Jesus. Sabe qual é? Porque não há uma distância tão grande que você possa se afastar de Deus, que quando você der um grito, Ele não esteja com os ouvidos atentos e disponível para te acolher, para te receber e aceitar de volta nos seus braços. E aí a gente precisa entender uma coisa aqui. Uma coisa é quebrar a comunhão com Deus, outra coisa é quebrar a aliança com Deus. Muitas vezes a gente confunde isso. A aliança que nós firmamos com Deus, ela é uma aliança firmada no sangue de Jesus. Não tem mérito seu nem meu. Então muitas vezes a gente quebra a comunhão, deixa de falar, passa um tempo sem se relacionar, está distante, está frio, nem lembra. Às vezes a vida está tão boa que você nem lembra de Deus. Mas aí você só quebrou a comunhão, a aliança ainda permanece. Deus assim: ele vai voltar. Continua esperando. É que nem o filho, no caso do filho pródigo ali, e sai, vai, faz o que quer distante do pai, mas não sabia ele que o pai toda tarde ia até o caminho e ficava pacientemente esperando: meu filho irá voltar e eu estarei aqui pronto para receber. Assim é o nosso Deus. Ele sabe que um belo momento nós voltaremos para Ele. Então, quando você quebrar a comunhão, você não quebrou a aliança. Você pode voltar, que Deus te aceita, te recebe de volta, te traz para perto. Olha o que diz Isaías 57, 15 e 16: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e com o humilde de espírito. Para quê? Para dar novo ânimo ao espírito humilde e novo alento ao coração contrito. Não farei litígio para sempre,
nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Deus habita com o coração contrito, com o coração humilde. Quando nós quebrantamos o nosso coração, reconhecemos a nossa pequenez, Deus nos aceita. Esta é a boa notícia do Evangelho. Você é filho de Deus e Ele te aceita de volta. Jonas orou a quem? Ao seu Deus. Quando nós pecamos e nos distanciamos, a quem nós oramos? Ao nosso Deus. Ele continua sendo o Pai e continua sendo o nosso Deus. O que Jonas orou? Veja, nós temos a sua oração. Jonas, é interessante você perceber, se você olhar e ler atentamente, nesse trecho da oração de Jonas, existem pouquíssimas palavras dele mesmo. Você vai encontrar as palavras dele, sabe aonde? Nos Salmos. Ele fez uma construção de fala a partir dos Salmos. Só para você ter uma ideia, nesse discurso dele, tem parte do Salmo 18, 120, 86, 88, 42, 31. Tem parte de um texto de Crônicas, Salmo 69 e Salmo 30. Sabe o que ele orou? Ele orou a palavra de Deus. O problema é que muitas vezes as nossas orações são superficiais e simples, porque nós não temos conteúdo na palavra de Deus. Então nós precisamos nos esmerar, conhecer a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus. É óbvio que muitos dos aluninhos, seus filhos que estão ali, eles não têm uma perfeita compreensão do que é o Evangelho. Às vezes eles decoram um versículo ou outro. Sabe para quê? Porque no dia do apelo, esta palavra semeada vai brotar, vai produzir o fruto adequado. Eu lembro-me de algo muito interessante que aconteceu. Nós participamos de um velório de um grande amigo da congregação que eu participava lá em Teresina ainda. Irmão Alímpio faleceu. E seu filho, testemunhando no velório, ele disse: papai, o primeiro versículo que papai me ensinou, Provérbios 1, 8 e 9, que eu ensinei aos meus filhos: filho meu, ouça a instrução do seu pai e não esqueça do conselho da sua mãe. Eles serão coroa para a sua cabeça, colar para o seu pescoço. Aí eu ouvi aquilo e corri, velho. Na hora que o menino nascer, começar a falar, vamos aprender esse versículo. E aí só falta o Eliade, os outros dois já sabem o versículo de cor. Instruindo-os, para que eles saibam ouvir o conselho do pai e a instrução da mãe. Porque são coroa e colar para o pescoço, são instrução, são coisa boa, são bênçãos. Então o que Jonas orou? Jonas orou no desespero. Não me faltou palavras, não me faltou a Bíblia, não faltou orientação da parte de Deus para ele orar. Sem a Bíblia, irmão, nossas palavras ficam desnorteadas até mesmo na oração, porque nós não conhecemos em profundidade o nosso Deus se não for pela sua palavra. Como Jonas orou? Orou com fé, porque só lhe restava fé que Deus mudaria aquele cenário. Olha o que diz os versos iniciais do capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, olhar para isso é olhar e saber que mesmo na luta, na dificuldade, no desespero, o que não nos pode faltar? Fé, que Deus pode mudar o cenário. Jonas só tinha Deus, orou com fé e confiança, Deus lhe atendeu e mudou o cenário. Então quem corre para Deus, ora. Quem corre para Deus também reconhece. Vimos Jonas correr para Deus e orar, mas tantas vezes, irmãos, nós temos grandes desafios, tantos problemas, que nos esquecemos de nos apresentar diante de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a grandiosidade de Deus, sabendo que Ele é o Deus provedor de todas as coisas. Parece que a gente até gosta de repetir essa informação como instrução, mas poucos de nós têm buscado experimentar a grandiosidade, a beleza e o milagre que esse Deus tem para cada um de nós. Às vezes,
Nós temos contado muitos testemunhos de outras pessoas, mas poucos testemunhos de nós mesmos. Eu acho interessante quando a Bíblia começa dizendo: olha, esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aqueles que proferiam estas palavras estavam dizendo assim: olha, era um Deus provedor, era um Deus sustentador, era um Deus que provisionava para o seu povo, era o Deus dos nossos pais. Isso é bom, servir ao Deus dos nossos pais, quando eles conhecem de fato o Deus que nós servimos. Mas vai chegar um momento que nós precisamos trazer essa intimidade para nós. Esse agora não é só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu também o conheço. Ele é o meu Deus. É como Jó disse: antes eu ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Agora eu tenho intimidade. Agora eu experimentei o que é me relacionar com este Deus. Então, irmão, nós precisamos compreender isso. Precisamos reconhecer a grandiosidade de Deus. E precisamos saber que nós somos falhos e pecadores. Precisamos aprender a confessar os nossos pecados, as nossas falhas diante de Deus. Davi diz no Salmo 51 e no Salmo 32, escrito, diante daquele pecado de adultério que ele cometeu com Betseba, enquanto eu escondi os meus pecados, os meus ossos apodreciam. Nós precisamos aprender a lançar diante de Deus, porque pecado é como um emaranhado, uma embira. É alguém que se embaraça. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Está embaraçado, enrolado, cheio de rolo, cheio de esqueleto no armário. Não é coisa para crente. A gente precisa muitas vezes dar um basta, retirar tudo isso. E só, Senhor, está aqui, ó. É essa vida aqui que eu tenho. Ruim, precisando de conselho, precisando acertar contigo. Mas aqui, é isso aqui, muda. Porque não é você que conserta, não é você que perdoa o pecado. Você apresenta para quem pode perdoar, para quem pode renovar e quem pode restaurar. É só Deus. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos compreender isso. Jonas reconheceu e confessou pelo menos 3 pecados. Primeiro, o esquecimento. Eu me lembrei de ti, Senhor. O ventre do peixe fez ele lembrar. Sabe por quê? Quem passou a vida, às vezes servindo na casa, atuando no reino de Deus, mas esquecido de Deus. Eu tenho dito aqui nesta congregação, eu tenho muito medo do ativismo. Porque às vezes a gente é tão ativo, trabalha tanto para o Deus da obra, ou tanto para a obra de Deus, que se esquece do Deus da obra. É tão ativo em tudo, que esquece 2 coisas básicas. O quê? Orar e ler Bíblia. E sem isso, irmãos, a gente não fica de pé. Sem isso, a gente não caminha eficazmente. Sem intimidade com Deus, as nossas palavras, às vezes, são grosseiras, não são temperadas com o amor que só a palavra de Deus dá. Às vezes você trata como uma empresa, vai cá, vem lá, acontece, bora, faz, vai. Mas a gente não tem o dom de discipular num momento simples, de partilhar o coração num momento de conversa e apontar para os céus, de abrir a alma e edificar a vida de alguém, fortalecer a vida de alguém como testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que ele se esqueceu, mas ele também abandonou, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas tinha tirado as férias, era profeta, homem de Deus, chamado por Deus, Deus falava, mas tinha abandonado, estava distante, estava fazendo talvez um piloto automático, fazendo porque estava vendo os outros fazerem, fazendo porque senão o pastor ia cobrar, e o nosso papel não é esse. Eu costumo dizer que o nosso papel é não deixar o povo pecar em paz, é denunciar o pecado, apresentar um caminho mais excelente. Mas Jonas também cometeu um terceiro erro, que foi a idolatria. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho acreditado em tudo igual. Eu tenho esquecido de compreender o tamanho da tua misericórdia. Eu tenho construído ídolos para mim. E quando a gente pensa em ídolo, você já pensa assim: não, é uma imagem, um santo do outro. Quantas vezes
Os ídolos estão dentro do nosso próprio coração, o nosso próprio nome, a nossa identidade, o nosso ministério. Às vezes a gente idolatra cada coisa que a gente põe no lugar de Deus. Muitas vezes a gente precisa quebrar, ou Deus muitas vezes precisa nos quebrar para fazermos compreender que a melhor coisa é o relacionamento com Ele, porque tudo vem dele, tudo é para Ele, para a glória do nome dele. Jonas continuaria sangrando até a morte se não tivesse reconhecido o seu pecado e não tivesse corrido para Deus. Irmãos, às vezes, dar meia volta é o maior progresso que pode acontecer na nossa vida. Eu concordo com C.S. Lewis, ele escreve um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. É um daqueles que você não deveria passar dessa vida para outra, sem ler também. Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. Olha o que ele diz: todos queremos progresso. Todos queremos progredir. Todos queremos ver o progresso do país, da nação. Queremos talvez, às vezes, uma igreja até mais progressista, mais animada, mais jovial. Todos nós queremos. Mas se você está na estrada errada, diz C.S. Lewis, progresso significa fazer um retorno ao caminho certo. Então, neste caso, o homem que se volta mais rápido é o mais progressista. Porque progredir no caminho errado não é progredir. Progredir muitas vezes é dar passos para trás e se voltar na direção do Senhor. Correr para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, na vida cristã, irmão, muitas vezes retroceder, acalmar um pouco, lembrar do básico, fazer uma disciplina espiritual, fazer um compromisso de dizer: vou ler a Bíblia. Esse ano é o ano de eu ler a minha Bíblia inteira. Este ano é o ano de eu ter um momento com meu Deus, de intimidade com meu Deus, desenvolver uma disciplina espiritual de oração. Este ano é o ano de eu me envolver num projeto da igreja com o Pais no Lar, de visitar casas, alimentando vidas com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você doar parte da sua vida, você doar parte do seu tempo para compartilhar a palavra de Deus com alguém. Eu disse: eu vou escolher alguém para discipular. Já pensou em fazer isso? Eu vou comprar uma literatura e vou me comprometer com alguém e ensinar os passos da fé para esta pessoa. Olha que maravilha! Que bênção não seria se todos nós adotássemos essa política? Terceiro, quem corre para Deus agradece. Jonas corre com gratidão para os braços de Deus. Ele entendeu no verso 9: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Aqui Jonas correu para Deus e entendeu que a gratidão é o melhor caminho. Irmãos, eu sei que a coisa está difícil. Eu sei que às vezes até a igreja, um pastor, não é do jeito que você quer ou você gostaria. Talvez você tenha formas melhores, você pense em formas melhores, até mesmo de administrar. Mas eu deixo te dizer, o caminho da murmuração não é o melhor caminho. O caminho da oração é murmurar, irmãos. Se não agrada, vamos combinar aqui. Está perto de alguém que só reclama, é bom. Hein? Tudo. Mas não é porque é feio. Mudaram aqui, botaram desse jeito. Pai, tá vendo aí, pai? É ruim, essa pai, irmão que só reclama. Agora você imagina se o teu irmão ou você não gosta de alguém que está só reclamando. Imagine Deus olhando para vocês: mas meu filho, pelo amor de Deus, pelo amor do meu nome, eu falei para você, pare de murmurar, pare de reclamar, tenha uma atitude de fé, seja parte da solução. Se você não está gostando de estar desse jeito, proponha: pastor, bora fazer diferente, me conte comigo, bora ajeitar esse negócio, bora fazer a coisa andar, para o reino de Deus crescer. Louvado seja o nome do Senhor. Murmuração, irmãos, não agrada o coração de Deus, não agrada o coração de quem está próximo. Então troque. No final desse ano, não espere 2025 não, porque a gente tem uma mania de dizer: não, no próximo ano eu mudo. Mude hoje. Amanhã comece isso. Vou trocar a murmuração por oração. Vou trocar essa dificuldade por apresentar diante de Deus as circunstâncias. Confie no Deus que você serve. Ore e apresente ao Senhor. Quarto e último, nós aprendemos que quem corre para Deus ora, reconhece, agradece, mas também
que nem percebe. Veja o 9 e o 10. Mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. A salvação vem do Senhor. Irmão, só o Senhor pode socorrer o desesperado. Só Deus pode salvar o pecador. Tem coisas que a gente pode fazer pelas pessoas, mas a salvação, ela vem exclusivamente do Senhor. Eu não posso salvar você. Eu posso apontar Jesus. Eu posso, com a desenvoltura que eu puder, dizer que Jesus pode mudar a tua história, a tua vida. Que se você entregar a sua vida verdadeiramente para Ele, você nunca mais será o mesmo. E esse é o problema da maioria das pessoas. Porque por mais que elas estejam incomodadas com o seu jeito, talvez com a vida que estão vivendo, eles têm medo da mudança de que Deus pode fazer na vida deles. Jonas tinha uma vida preocupada, sabe com quem? Com ele mesmo. Porque quando ele recebeu o chamado para ir pregar em Nínive, a primeira coisa que ele se preocupou é saber um povo mau. Aquele povo vai me matar. Alguns autores que dizem, não, ele teve problemas familiares com aquela nação. Então ele pensou na sua própria segurança, ele pensou no seu próprio bem-estar, ele pensou na sua própria vida, ele pensou nos seus próprios negócios e disse, Deus, estou ocupado, você mandou para Nínive, eu não vou para Tarsis, vou pegar um barco na direção contrária daquilo que o Senhor está me chamando. E muitas vezes, irmãos, a gente age desse jeito, mas quando a gente decide pegar um barco para longe de Deus, geralmente a gente quebra a cara. Jonas percebeu que correr de Deus é perigoso, porque Deus dá um jeito de nos atrair com seus braços de amor. Aí ele cai no hino da Giovana, como um leão, ele vai lá e despedaça. A gente diz, está me matando, ele diz, não, estou te quebrando, e fazendo um vaso que preste, não está dando trabalho. Esse vaso aí está precisando de conserto, eu preciso quebrar. E quando você deixar ele moer e quebrar, você vai perceber que era só amor. Porque ele ama, ele quebra. Ele ajusta. Ele coloca na posição que ele deseja. Então, até aquele momento, irmãos, Jonas vivia para ele mesmo. E obedecia a Deus quando dava. Tem jeito, não é fácil? Obedece. Se der, Senhor, eu vou. Se der, eu faço. Mas quem vive para Deus, não escolhe. Quem vive para Deus, aceita o chamado e cumpre a missão. Porque confia no Deus que chamou. Não confia nas suas próprias forças. Não confia no seu próprio jeito de fazer as coisas. Confia em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Concluo dizendo o seguinte: você correu de Deus? Mas responda para mim, para você ver. Você continua correndo? Você está no fundo do poço? Está sofrendo? Quanto tempo você pretende ficar aí? Até quando vai viver fugindo do Senhor, pegando o barco na direção contrária da vontade de Deus? Deus te chama. Quando a gente corre de Deus, a gente geralmente cai no fundo do poço. E quando a gente cai no fundo do poço, a primeira coisa que a gente quer fazer, em vez de se arrepender, é dizer assim, não deixa eu consertar logo aqui algumas coisas, porque o estrago está grande demais. Sabe o que Deus disse? Não, venha do jeito que você está. Fundo do poço só tem um lugar para correr, é para Jesus. Gritando em desespero, Senhor, me misericórdia. Porque quem corrige as coisas é o Senhor. Aí Ele vai te dar graça. Ele vai te ajeitar. Ele vai encaixar as coisas no devido lugar. Irmãos, essa luta, essa dificuldade, quem sabe veio para te ensinar a orar, para te ensinar a reconhecer, para te ensinar a agradecer, para te ensinar a perceber que só Deus pode te dar. Corra para Deus, ore, fale com Ele, desenvolva uma vida de intimidade, pare com essa greve de silêncio, pare dessas orações aperreadas. Eu ouvi um Rios, um meme, estava dizendo, eu cheguei tão cansado que a minha oração foi só assim: Senhor, a mesma de ontem, amém. A pessoa, a gente acha engraçado, mas quantas vezes a gente já fez isso? Dobrou o joelho e disse, Senhor, do mesmo jeito que eu pedi ontem,
É a de hoje também, amém. E aí você vai dizer assim, que eu não tive tempo, que você não conhece a minha vida. Eu sei, sua vida é corrida mesmo. Mas não deixe Deus lhe colocar numa situação que você arranje tempo, não. De repente Deus lhe bota. De repente você está dizendo assim, eu não tenho tempo de orar. Espera aí, eu vou te arranjar um tempo aqui para tu orar. Espera aí. Deixa eu te apertar bem aqui, já tu arranja tempo. Aí você vai perceber que nunca foi falta de tempo, foi falta de vontade. Então desenvolva esse momento com Deus, quebrante. Corra para Deus e reconheça o quê? O seu pecado. Você sabia que os crentes são mais especialistas em se justificar do que se arrepender? Você nunca teve orando assim, Senhor, olha, Senhor, eu ofendi fulano. Ô Senhor, eu disse que não era para dizer. Mas também, Senhor, fulano, é difícil demais, ele mereceu. Você já percebeu que às vezes a gente faz essas orações assim, justificando? Ele merecia era mais, eu fui ler e foi pouco. Não, isso não é se arrepender, isso é se justificar. Então pare de se justificar. Se arrepende, Deus, eu pequei. Corra para Deus e agradeça, pare de murmurar. Eu sei que está difícil, mas Deus está no barco. Eu sei que está difícil, mas Jesus está no barco. Aqueles discípulos passaram pela tempestade. O fato de Jesus estar no barco não tirou a tempestade. O fato de Jesus estar no barco garantiu que ele chegasse do outro lado intacto. Então caminhar com Jesus vai passar por turbulência, vai passar por perdas, por dores, por dificuldades, mas vai chegar vivo. Vai chegar do outro lado e cantar o hino da vitória. Vai chegar do outro lado dizendo, eu venci para a glória de Deus. Aleluia! Corra para Deus e perceba. Pare de ver as suas coisas só na sua perspectiva. Comece a olhar com os olhos de Deus. Sabe qual é a nossa oração? Precisa, Senhor, me faz enxergar com os teus olhos. Senhor, me faz perceber com os olhos espirituais. Porque às vezes nós estamos vendo só aqui e agora. Se eu sou ofendido, porque fez isso e me provocou, porque a coisa não dá certo para mim, porque a coisa não funciona do jeito que eu queria. Pare. Diz, Senhor, me dá a visão do alto, para me ver como tu vê. Porque o Senhor já vê lá na frente. Ele já vê a gente mais do que vencedor. Ele já vê a gente triunfando. Porque eu vou lhe dizer um negócio. Se há 10 anos atrás Deus fizesse do jeito, estou falando para você no geral, se há 10 anos atrás Deus tivesse feito do jeito que você queria, você não estava aqui hoje. Pense aí, só pense. Eu não consigo refletir e perceber perfeitamente que se há 10 anos atrás Deus tivesse feito do jeito que eu queria, eu estava longe de estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, de algum modo, soberano, Deus conduziu a caminhada e foi melhor do que se você tivesse tomado as rédeas. Confie nisso, em nome de Jesus. Corra para Deus e pise de novo em terra firme, porque Ele tira do fundo do poço e põe ali na praia. E quem sabe o quê? Na praia, você diz assim, agora eu estou na praia só curtir. Na praia agora é só comer camarão, caranguejo e desfrutar. Não. Ô Jonas, levanta, vai fazer o chamado. Saiu do fundo do poço, vai cumprir a missão. Eu preciso de ti. E assim Deus fala para ti. Fala para Adonias, fala para a Letícia, fala para a Débora, fala para a Vânia, fala para a Keilana, para a José. Vai cumprir a missão. Eu estou contigo. Saiu do fundo do poço, se mantém firme na presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra, irmãos, desta noite. Agradeço